Ou você que não pretende ter diabetes, ou você que quer se cuidar mais e mais para ter uma qualidade de saúde. Uma das coisas que mais chama atenção e que a gente tem observado, principalmente dentro da capital, aqui dentro do nosso programa a gente vive trazendo profissionais para falar sobre saúde, exercício físico, para falar sobre saúde, quando o assunto é sódio, quando a gente fala dessas maravilhas de guloseimas que a gente gosta tanto de comer e que muitas vezes a gente imagina que está só na comida. Mas aí a gente precisa chamar a atenção no geral. E ouvindo tantas pessoas comentando, será, Vanus, que comer demais e comer alimentos que tem muito açúcar vai me trazer diabetes? Sim? Não? E aí? Causa dúvida? Agora, você sabia que você também passar fome, não se alimentar pode lhe trazer danos também quando o assunto é diabetes? Será? Sim ou não? Vamos saber deste assunto e outros mais. Será que remédios em excesso, aquela pessoa que vive indo na farmácia comprando os remedinhos, que acha tão interessante que às vezes troca e acabam colocando dentro de si como se fosse comidinha, também pode trazer danos? Bom, a gente vai falar sobre vários assuntos no mundo realmente do diabetes. E é importante a gente entender. Manter a glicose no sangue em níveis adequados é um dos maiores desafios, na verdade, para quem convive com diabetes. E hoje quem está aqui comigo, não mais com o bebê na barriga. Tudo bem, minha linda? É a nossa queridíssima Amanda Lira, nutricionista. A última vez que ela esteve com a gente, tinha um bebezinho aí. Já tá com 6 meses? 6 meses que você não vem já. Aqui? Gente, 6 meses, ela não trouxe nem um pequenininho pra gente ver. Na próxima foto, a gente mas na vem. próxima, nem que seja foto, né? Na É. próxima você vai mostrar pra gente. E hoje ela tá aqui no estúdio, né? Com esse rosto lindo, maravilhoso, toda sorridente, né? Tem um bebezinho em casa maravilhoso, que vai ver a mamãe depois daqui a um tempo. Sim. Olha quando a mamãe estava com você na barriga, e olha a mamãe sem você na barriga, mas sabendo que você estava em casa assistindo a gente. Hoje nós vamos falar, Amanda, sobre qual é o nível perigoso de glicose no sangue. Engraçado, as pessoas, elas dizem que tem muita informação, mas parece que vivem desinformadas. A gente fala tanto de alimentação, mas tem gente que passa mal quando você vai ver. É a glicose, não, é a diabetes. Tá todo mundo muito confuso com tanta informação. Sim. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão. Questão de qual é o nível realmente perigoso de glicose no nosso sangue. E alertar a população, né? Sim. Bom dia, gente. Obrigada, Vanusa, mais uma vez por ter me convidado para falar sobre esse tema que eu sempre gosto, né? Pelo meu rosto dá para imaginar. Então, dependendo do nível que você está falando, desse perigo que você está falando, Sim. temos 2 perigos. Então, vamos lá. Primeiro, as hiperglicemias, que são as glicemias acima de 180. Então, glicemias acima de 180, elas caracterizam uma glicose mais alta, um perigo mais alto. Então, aí você não pode manter as glicemias acima desse valor, porque aí você tem a questão de náuseas, você sente mal, compromete, existem as complicações do diabetes, então você precisa manter esses níveis regulares. O nível mais perigoso que eu acho é os níveis da hipoglicemia. Então, a hipoglicemia, ela tem 3 níveis. Então, vamos lá. Vamos caracterizar esses 3 níveis. Então, até de 69 a 54, a gente chama o nível 1 da hipoglicemia, que é quando a glicose está ali mais baixa, você sente alguns sintomas de sudorese, você fica meio tonto, e aí você faz uma correção, né, com carboidratos rápidos, né, que é uma água com açúcar, um mel. E temos o nível 2 e o nível 3, que são os mais perigosos da hipoglicemia. Que é quando a pessoa ela já está com a glicose muito mais baixa, abaixo de 54. E aí você corrige com um nível maior de glicose, mas ela compromete os danos, ela compromete uma parte do cérebro, ela compromete a sua memória. Então, a hipoglicemia ela se torna mais perigosa do que as hiperglicemias. E elas acontecem quando? Quando as pessoas estão o quê? Sem se alimentar? Depende. Geralmente a hipoglicemia se caracteriza, quem faz a utilização de insulina, quem aplica muita insulina, então elas baixam o nível de glicose. Então isso causa as hipoglicemias, tá?
As hiperglicemias geralmente é o excesso de carboidrato, ou então quem tem diabetes tipo 2, ele não produz a insulina suficiente e aí o carboidrato ele dá uma subida na glicemia e ela passa bem além da conta. Então, vai depender aí de como está naquele momento. Então, para subir é um excesso de carboidrato, né, da alimentação, ou então uma falta da produção da insulina. E as hipoglicemias é o excesso de insulina presente no organismo. Nossa, a gente precisa falar muito sobre esse assunto, porque a gente vê pessoas falando, e muitas vezes, ó, você vai num médico, lá ele identifica que você está iniciando um quadro diabético. Sim. Algumas pessoas acabam, de uma certa forma, tomando um remédio ou até mesmo mudando a alimentação para ir se adequar. Na próxima visita ao médico, ele vai analisar para ver se essa pessoa vai ser uma dependente ou não e se ela realmente vai estar diabética. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalhar do antes, né? Se você foi no médico, você percebeu que você corre o risco de se tornar uma pessoa diabética, é nesse momento que você vai fazer esse trabalhar com alimentação, com exercício físico, realmente ter aquela qualidade de vida para que você não venha a ser um diabético, né? Exatamente. Você começar de hoje já a ter os hábitos alimentares saudáveis para não nem desenvolver o pré-diabetes. Por exemplo, aquelas pessoas que elas não se alimentam direito, passam a manhã todinha sem se alimentar, vão só almoçar. Tem aquele almoço meio que louco e aí passam a tarde todinha, não se alimentam. Ou comem algo, por exemplo, eu vou lá, vou comer um pão inteiro, né? Vou matar minha fome. Aí quando é de noite, é que ela vai se alimentar, ou muitas vezes não se alimenta, vai comer no final da noite, para dormir. Essa pessoa é uma pessoa extremamente, uma bomba relógio, né? Sim. As pessoas que fazem essa questão do jejum, né, de passar muito tempo sem se alimentar, não adianta, não vai baixar os níveis de glicose, porque a gente tem reserva de glicose no fígado. Então o corpo entende que você precisa de glicose, que é ele que fornece energia para você. Então você passar em jejum vai liberar a glicose da mesma forma. E você tendo glicose baixa causa mais fome, e aí é que você dá mais vontade de comer, porque o corpo sinaliza que você precisa de energia e a energia vem da alimentação. Verdade. Então você precisa regular esses horários de alimentação para também não passar muito tempo em jejum, que compromete também o organismo. Vamos lá então, a gente vai chamar a atenção das pessoas. Pronto, eu descobri, recentemente uma amiga nossa passou mal. Ela passou mal, desmaiou e percebeu que tinha dado uma queda de pressão. Como a gente pode chamar a atenção dessas pessoas, por exemplo? Quando foi ver, o problema estava justamente no que você acabou de falar. E aí a gente chama a atenção da população relacionado a isso, porque às vezes a pessoa diz, não, de vez em quando eu tenho uma queda de pressão. Tem que analisar isso, né? Sim. Quando você tem assim sintomas esporádicos, caiu a glicose, minha pressão baixou, alguma coisa do tipo, já é um alerta. É o seu corpo sinalizando que tem algo errado. Porque ele não vai sinalizar por sinalizar. Você sente uma dor de cabeça, não é a simples dor de cabeça. O que causou essa dor de cabeça? Então você já tem que ir atrás, fazer os seus exames de rotina, né? De a cada ano ou a cada 6 meses, você tem que fazer esses exames de check-up, para assim você já ir se prevenindo. Não é buscar doença, é prevenir doenças. Contra elas, né? A gente tem visto no mercado que algumas pessoas dizem, não, eu não bebo mais. Eu tomo uma cervejinha sem álcool. O que a gente pode alertar as pessoas relacionado a esses tipos de bebidas, principalmente os diabéticos? As bebidas alcoólicas, elas tendem a baixar a glicose. Aí é onde tem muito erro, né? Que a gente está falando da cevada, né? Tem gente que pensa que, não contém álcool, eu tô fazendo tudo direitinho. Exato. Só que as bebidas alcoólicas, ao contrário do que se pensa, elas fazem baixar a glicose. Porque aí, em vez do fígado fazer todo o processo de liberar a glicose para você ter energia, não, ele vai filtrar aquele álcool que você está ingerindo, tendo álcool ou não, bebida alcoólica ou não. Então ele vai ficar ali parado fazendo outra função e aí cai a sua glicose. Então, para quem tem diabetes, moderar essa quantidade
quando você vai, lógico que também você não vai deixar de beber, né? Isso aí todo mundo, brasileiro ama tomar uma cervejinha, um vinhozinho, lógico, mas é com moderação. Então tudo nessa vida hoje é com moderação. O problema das pessoas é essa falta de informação, né? E o exagero também. E o exagero, claro. Sim. Você trouxe alguns aparelhos aqui, né? Sim. Eu trouxe aqui algumas formas de você monitorar a sua glicose, tá? Então, assim, existe no mercado muitas tecnologias para você ir monitorando no seu dia a dia. Então, temos aqui o glicosímetro, que é o que a gente faz no dia a dia mesmo, a ponta de dedo. Então, se você tem um aparelho desse em casa, esporadicamente você pode estar fazendo o exame da ponta de dedo e aí vendo sua glicose no dia a dia, ou em jejum, porque aí caso um dia esporádico pela manhã você tem uma glicose 180, 200, opa, tem algo aqui errado. Então, se você ficar monitorando de vez em quando, é sempre bom. Nesse caso aqui, ele também fura o dedinho. Ele tem a canetinha aqui, que você vai furar. Ah, tá. Aqui. Vem acompanhado desse aqui? Aí tem uma fitinha que a gente acopla nela aqui. Tem uma fitinha que a gente acopla nela aqui. Aí você põe a gotinha de sangue e ela dá a numeração. Pronto. E aí, esse tipo de atitude tem que ser feito o quê? Quantas vezes? Uma vez? Como é? O ideal, para quem tem diabetes, o ideal seria no mínimo 4 vezes ao dia. Verdade? Para quem tem diabetes, sim. No mínimo, o imprescindível ser o de jejum. Certo. Porque o de jejum é o que vai dar o direcionamento do dia inteiro. Certo. Então, principalmente em jejum, você tem que estar aferindo. A questão de estar bem alimentado ou não estar bem alimentado. Por exemplo, terminei de almoçar. Em que momentos você vai fazer? Aqui a gente faz a monitorização pós-refeições, sempre 2 horas após a refeição. Mas não é quando você termina. Certo. É quando você põe a primeira colherada, você já marca aquele horário que você está começando a comer e marca 2 horas após, que aí ele já vai dar o resultado da sua glicemia pós-refeições. É muito legal a gente falar sobre isso, sabe, Amanda? Porque essas informações, elas são valiosíssimas. Tem gente, não, terminando de comer, já vai ali. Não parou para analisar. Você viu o que ela falou? A Amanda falou que na primeira colherada, você vai contar daquele momento, para quem tem diabetes, 2 horas depois. Porque senão pode dar totalmente errado esse resultado, né? E você trouxe outro também, né? Sim, aqui nós temos também o monitoramento por sensor, né? Que ele aqui é um sensor, tem esse sensor, que é o monitoramento de glicose contínua, tem esse sensor, né? E já chegou outro concorrente no mercado. Nossa, o mercado tá cheio de Sim, aí de chegou novidades. mais um concorrente dele, porque ele só tinha este, né? Aí nesse caso aí não fura. Não, ele fica aqui, esse sensorzinho, ele fica aqui acoplado no braço durante 14 dias. E aí nós temos esse, que é o leitorzinho, que a gente tipo escaneia como se fosse produto de supermercado. Não precisa ficar furando. Não precisa ficar furando. Ele diminui as furadas. Ai, então, tipo assim. Que maravilha. Pra quem tem criança, ele é uma maravilha. Com porque certeza. criança a gente sabe que tem aquele Toda medo vez. de Deve ficar ser furando. muito trauma também, né? Isso. Mas ele não exclui a possibilidade de estar fazendo a monitorização. Porque assim como qualquer outra tecnologia, ele também tem seus erros, né? Então, de vez em quando a gente dá uma furada para ver, meio que calibrar, para saber se os resultados estão ok. Muito interessante. Sim. E esse outro? E esse aqui é uma das maiores tecnologias que nós temos hoje, que são as bombas de insulina. Essa chegou recentemente, que ela é uma bomba de insulina sem fio, né? Temos outras marcas que é com fio, mas essa é com fio, que é a grande tecnologia que a gente tem hoje, porque ficar aqui enrolada e às vezes, né, tira, cai. Então aqui é uma bomba de insulina, que ela não são todas as pessoas que ela tem, que podem utilizar, tá? Depende de como vai o tratamento do diabetes. Porque como ela é de insulina, geralmente é diabetes tipo 1 que utilizam, certo? Então, assim, você tem que dominar o seu controle. Então, aqui ela ajuda muito no controle da glicemia, mas se você é uma pessoa que não, que a gente chama, que tem uma estratégia, que é a contagem de carboidratos, se você não domina a contagem de carboidratos, de nada ela serve. Porque ela não vai,
injetar a insulina de acordo com o que você come, mas você precisa saber o que está comendo, a quantidade que está comendo. Então, se você não sabe, não tem um porquê de estar utilizando. Muito interessante. Certo? Nosso mercado, então, tá diverso, né? Para monitorização, existe muita tecnologia hoje. Então, basta você ter conhecimento, educação e diabetes para isso. Pronto. Eu sei que eu tenho diabetes, né? Diabetes tipo 1, tipo 2, enfim. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter e como é importante ela também estar no meio onde ela está, deixando bem informado o que ela tem muitas vezes, para que as pessoas também possam ajudar. Porque assim, qual o risco de uma pessoa que não leva muito a sério a sua diabetes ou até mesmo sua qualidade de saúde? É que outras doenças podem vir junto, né? Sim. Como a diabetes é uma doença autoimune, então assim, ela já é propícia a puxar outras doenças autoimunes também. Então, se você não cuida, se você tem uma glicemia sempre aí acima de 200, 250, a médio e curto prazo você pode vir a ter as complicações do diabetes, que é perda da visão, amputações dos pés e das mãos, comprometimento dos rins também, que é o grande, uma das maiores complicações que temos aí, levando a hemodiálise, a diálise. Então, se você não cuidar da sua glicemia hoje, se você não tiver conhecimento de como ela se comporta, quais a alimentação que deixa mais estável, se você faz a utilização de medicação, se você não toma medicação corretamente, então tudo isso leva às complicações. Não, isso é muito importante da gente falar. Fora os derrames e os infartos, né? Sim. Que as pessoas também têm que ficar atentas. O diabetes ela já leva a outras complicações, como quem tem hipertensão tem o risco de desenvolver diabetes e quem tem diabetes tem o risco de desenvolver hipertensão. Então, uma leva a outra. Então, tem que ficar atento de fato. Sim. Inclusive, a gente colocou aqui no nosso telão o quanto a pessoa tem que observar. Uma das coisas também que a gente observa é que as pessoas não gostam de beber água, né? A gente vive falando de água todos os dias, todas as horas. É impressionante, mas parece que na mente do ser humano a água é só quando você está com sede. E é um dos que muita gente se confunde, né? Quando está com a glicemia muito alta, um dos sintomas, né, para detectar o diabetes é a sede excessiva. E nós moramos num estado mega quente, né? Então, quando chega esse período BR-Obró, quem mora aqui confunde. Então, às vezes está com o sintoma do diabetes, né, que é a sede excessiva, vai muito ao banheiro e não está bebendo água. Tem que ficar atento. E tem que ficar atento. Muito bom. E aí eu falei a respeito dos remédios, que são aqueles paliativos que as pessoas gostam de comprar, algumas vitaminas que as pessoas gostam de tomar, muitas vezes nem sabe se tem a necessidade de estar tomando esses medicamentos. Tem algumas pessoas realmente que elas são viciadas em remédio. Elas têm uma necessidade enorme de estar toda hora na farmácia comprando a receitinha como se estivesse indo para o supermercado, né? Exatamente. Infelizmente, hoje a desinformação está grande com relação a essa questão de medicações que prometem medicações milagrosas, vamos chamando assim. Aqueles famosos chás, né, milagrosos, aquelas medicações que baixam a glicose e assim, podem ter algum efeito de ajudar, mas não fazem o milagre. É uma coisa que precisam estar atento a isso. Porque muitas pessoas preferem não ter trabalho. Então, tipo assim, vou tomar essa medicação, minha glicose vai baixar. Então, eu vou continuar comendo o que eu quero, não vou fazer atividade física, indo pelo caminho mais difícil. Né? Eles acham que é um caminho mais fácil, mas na verdade é o caminho mais difícil. Bom, ficou faltando alguma informação que você queira levar para quem está em casa assistindo o nosso programa, ainda falando sobre esse assunto? Só atentar para os sintomas, né? Eu sempre alerto aqui agora, quem mora aqui nessa região mais quente, alertar essa questão do período mais quente, não confundir essa sede pelo período quente. Então, observar, às vezes, se você já tem uma família de um histórico que tem pessoas com diabetes, não custa nada você fazer seu check-up para entender, né? Vai que, né, tem uma glicose ali esporádica alta e você já ficar atento, já se cuidar de agora. Então, façam seus check-ups, observem os sintomas, sede excessiva, muito suor, cansaço, sono, muitas idas ao banheiro, a garganta um pouco mais seca, né, sinalizando a sede. Então, busquem informação, busquem a saúde de vocês, monitorem,
façam seus check-ups para evitar umas complicações no futuro. Nossa, maravilhoso. Inclusive, eu te digo de verdade, quando a água está pertinho da gente, toda hora a gente está tomando. Então, é importante a gente chamar a atenção da população e esses cuidados todos. Amanda, eu quero agradecer a você. Obrigada a você. Você tá maravilhosa. Um Obrigada. beijo no bebê, tá bom? Tá ótimo? O bebê tá ótimo? Tá ótimo, maravilhoso. Coisa maravilhosa, muito bom. Você sabe uma coisa que a gente não falou e que eu lembrei agora, só pra gente finalizar, que tem também a diabetes gestacional. Sim, inclusive. Que às vezes você só tem diabetes enquanto você tá grávida, né? Sim, inclusive eu tive diabetes gestacional e aí eu estou me cuidando pós-gestação para não desenvolver o diabetes tipo 2. Isso aconteceu, então, durante a gestação. Sim. E as pessoas pensam muitas vezes que, pronto, tive o bebê, não vou continuar com o problema. Não. Ela continua. Sim, se você não cuidar, se não tiver alimentação adequada, se você não fazer atividade física, né, corre o risco sim de você desenvolver o diabetes tipo 2. Nossa, e aí a gente Sim. chama atenção para as mamães que isso acontece com algumas gestantes, né? Sim. Só tem que ficar ali controlando durante a gravidez também. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Obrigada, tá, Amanda? Olha, o Instagram da Amanda vai aparecer aí na telinha para que você possa entrar em contato com ela. Aproveito para dizer para você que esta grande profissional tem sempre dicas interessantes nas redes sociais, tá bom?